E aí pessoal, beleza com vocês? Eu sou o pastor Matheus Borcati, você está assistindo o programa Reconfirmando. Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Alguma vez você já fez jejum na vida? E olha, para fazer exame não conta. É impressionante como a resposta da maioria de nós cristãos é: não, nunca pratiquei o jejum na minha vida. Mas eu vejo que isso é um problema do próprio ensino da igreja. Eu, pelo menos pela experiência que eu tive, todos os estudos bíblicos que eu participei e era tratado desse assunto do jejum, primeiro, o pastor ele nunca tinha feito jejum na vida, e segundo, a gente entrava ali num consenso no fim do estudo de: olha, o jejum é uma prática antiga do povo de Deus, ele não interfere na salvação, né? Ele não é feito para ganhar nada em troca. E enfim, vocês podem fazer aí se vocês quiserem. Então, era um estudo nada encorajador. A gente voltava para as nossas casas e vivíamos nossa vida como se a gente nem tivesse passado por aquele estudo. Eu comecei a fazer jejum ano passado e desde então tem se tornado uma prática na minha vida. Pelo menos uma vez no mês eu tento fazer um jejum de 24 horas, um dia inteiro sem comer. Claro, podendo beber água, tomar café, tomar um chimarrão, isso tá tudo liberado. E eu consegui perceber diversos benefícios, tanto para o meu lado espiritual, da minha percepção também da realidade à minha volta, como também de forma física também traz benefícios até para o seu dia a dia. E preparando esse estudo, eu comecei a olhar mais na Bíblia, mais profundamente o que ela fala sobre o jejum. Eu fiquei impressionado como ainda temos fundamentos para continuar essa prática hoje. Jesus mesmo, como vocês viram, ele falou: olha, o povo de Deus vai jejuar quando eu subir para os céus, né? E a gente não está jejuando. Tudo bem que não é para nossa salvação, mas por que a igreja não está falando sobre isso hoje? No Antigo Testamento, a palavra para jejum é a palavra tisson, enquanto que no Novo Testamento, que está escrito em grego, a palavra é nestel. O léxico grego-português define o ato de jejuar como ficar sem comer por um tempo determinado como observância religiosa. É importante a gente não confundir o jejum com um voto. Muitas pessoas às vezes pensam: eu vou deixar de comer tal alimento durante todo o dia e falar eu estou fazendo um jejum. Não, na verdade essa pessoa está fazendo um voto, uma promessa. Olha Deus, eu não vou comer esse alimento aqui durante o dia para me aproximar mais de Ti. Enfim, seja lá qual seja a proposta da pessoa, isso está mais para um voto, para uma promessa. Mas o jejum, pelo menos o bíblico, é configurado como o ato da gente privar-se totalmente de alimento. E às vezes a pessoa que acredita que está fazendo uma promessa bem fiel, ela tem que cuidar, porque às vezes a gente retira um alimento ali, né, com esse intuito religioso, mas ao longo do dia a gente arruma um substituto para ele. Eu lembro quando eu era criança, faltava ali o chocolate nas prateleiras de casa, um biscoito, coisa assim, e a gente dava um jeito. A gente ia lá, pegava o pote de Nescau lá e comia Nescau puro mesmo. Vocês talvez já fizeram isso, mas é facilmente substituído. E aí, será que configura uma promessa, ou a pessoa está apenas se privando de algo específico, mas está compensando aquele desejo de outra forma? Quanto à duração, isso é bem variável. Na Bíblia, às vezes a gente encontra pessoas jejuando por até uma semana inteira, mas normalmente as pessoas jejuavam um dia completo de 24 horas, desde o nascer do sol até o seu se pôr, aí configurando um dia completo, como é o caso desse texto aqui.
choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde, por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Inclusive, ontem eu dei um estudo sobre isso online e as pessoas perguntaram para mim, né? Será que 1 hora configura um jejum, né? Ficar 1 hora sem comer? Olha, eu acho difícil em 1 hora você sentir fome como o jejum proporciona em um dia inteiro, e acho difícil a pessoa ter reflexões, né? Ter mais esse contato com Deus em oração através de 1 hora só. Eu acho difícil configurar isso como jejum, mas pode ser os primeiros passos para você, enfim, alcançar metas maiores, de ficar mais tempo sem comer, mais tempo em jejum. Uma coisa interessante do jejum é que ele anda sempre de mãos dadas com a oração. Enquanto a pessoa está jejuando, ela está constantemente orando, se arrependendo dos seus pecados, pedindo ajuda para Deus, reconhecendo a sua dependência dele, como aqui nesse caso bíblico que nos diz. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu às nossas orações. Jesus, uma vez, ele foi questionado pelos seus discípulos que tinham sido enviados para pregar, para fazer milagres, e eles não tinham conseguido expulsar o demônio de uma pessoa. E aí eles perguntaram para Jesus assim: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Veja bem, muitas vezes a gente entende errado esse texto. A gente pensa, esse demônio ali não foi expulsado porque o cara não fazia jejum. Não é o ato de jejuar que daria forças para os discípulos expulsarem aquele demônio. Não, essa é a interpretação errada que a gente pode ter desse texto. Mas o que Jesus está falando ali, ele enfatiza a fé. E quando ele fala que esse demônio só pode ser expulso com oração e jejum, ele está falando, olha, oração e jejum fazem aumentar a sua fé. Então, querendo ou não, a prática do jejum, ela é uma prática espiritual que é benéfica para o nosso lado espiritual e nos fortalece na fé, nos aproxima mais de Deus. Olha, a gente nem precisa gastar saliva aqui falando que realmente o jejum ele não é necessário para a gente ser salvo. A gente é salvo por causa de Cristo, mas nem por isso ele deixa de ser relevante e também benéfico para a nossa vida cristã. O próprio Cristo fez jejum, como a gente vê aqui nesse texto. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. E também, como a gente mostrou já no começo do estudo, diz assim também: mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Então, além de Jesus ter sido uma pessoa que fez jejum, ele recomenda que a gente faça esse jejum. O jejum ele é importante para a nossa vida. Inclusive, o jejum ele é uma prática também do Novo Testamento. As primeiras igrejas cristãs neotestamentárias, eles tinham já essa prática do jejum. Inclusive, os cristãos piedosos, eles costumavam a fazer jejum 2 vezes por semana. Então era uma prática bem conhecida e não era nada escandaloso você ver uma pessoa que está jejuando, né? Era uma prática comum dos cristãos. O jejum ele aparece por diversos motivos na Bíblia, mas entre eles o mais comum era quando a pessoa estava passando por um momento forte de luto ou também por um momento de grande arrependimento por um pecado seu ou um pecado de seu irmão
ou até um pecado geral da nação, como a gente tem esse exemplo aqui. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. É paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Então aqui a gente vê o próprio Deus aconselhando que as pessoas, como forma de arrependimento, elas jejuassem, né? Como um ritual para cair a ficha do que a gente está fazendo das nossas vidas, de como estamos desviados dos propósitos de Deus. Além disso, o jejum muitas vezes era feito em favor de outra pessoa, como é o caso de Davi, que tinha um filho indigno junto com a mulher de Urias, né, fruto do seu pecado. E quando o menino ficou muito doente, ele resolveu fazer um jejum como uma forma de pedir a Deus que tivesse piedade do menino, sarasse ele. E ficou até 7 dias. Eu dei uma cortada no texto, mas se vocês quiserem, vocês peguem ele aí na Bíblia de vocês e acompanhem. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então você vê ali, né, os próprios oficiais, eles estavam familiarizados com o jejum em circunstâncias de luto. Mas Davi, entretanto, antes que a criança morresse, ele estava jejuando com o propósito de que a criança fosse libertada, né, desse mal da morte. Mas, enfim, o pedido dele não foi atendido. Então já fica o alerta aí para vocês, né, porque vocês vão jejuar que aquele sua intenção, aquele seu pedido que você está fazendo em oração, né, ele vai ser atendido por isso. Talvez você vai receber um não, mas nem por isso o jejum deixou de ser benéfico para você. A Bíblia também nos mostra que diante de difíceis decisões, o jejum ele era feito para que tivesse mais clareza na mente, que Deus ajudasse, guiasse ali as pessoas para tomarem uma boa decisão, como está escrito aqui. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias, não comam nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Então ali a gente vê um jejum que foi feito para alcançar uma sabedoria diante de uma situação difícil. Além disso, o jejum ele era feito também em favor de uma nação inteira, como é o caso de Daniel, que quando ele leu ali as profecias de Jeremias, que o povo de Deus passaria por 70 anos de aflição, que foi o cativeiro, ele jejuou pedindo piedade para Deus, como a gente observa aqui. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Além disso, quando uma nação estava passando por grande caos, por pragas, doenças ou ameaças militares, a Bíblia também mostra que os governantes, ou os profetas, eles convocavam toda a população ali para jejuarem e orarem, pedindo a Deus que os ajudasse naquele problema específico, como a gente tem nesse caso da Bíblia. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém.
a gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim. Então aqui a gente tem um caso em que Jerusalém estava ali sofrendo ameaças militares e, enfim, foi convocado toda a nação para orar por aquela causa. A gente está vivendo esse tempo de pandemia, né? Poxa, ninguém chegou a tocar nesse assunto do jejum, né? Por que não nós fazermos um jejum coletivo em meio a essa situação que a gente está vivendo? Eu acho que a igreja poderia muito bem propor isso para que a igreja cristã, o corpo de Cristo também entrasse em pranto em meio a essa situação que a gente está vivendo e em oração pedir esse favor de Deus, né? Isso com certeza não significa que Deus vá nos atender no tempo que a gente quer, mas certamente é um exercício da nossa fé. O jejum ele cabe muito bem nessa situação de súplica, de pedido de socorro para Deus. Geralmente, quando a gente se preocupa com o nosso crescimento espiritual, na igreja a gente fala de alguns elementos importantes, como a leitura da palavra, oração, estar sempre buscando os sacramentos, viver uma vida de arrependimento. Mas por que a igreja não está falando sobre o jejum, né? Já que o próprio Cristo deixou claro ali que o jejum também é uma prática espiritual que também faz a gente crescer e se aproximar de Deus em fé. O jejum ele é interessante por diversos motivos, mas é impactante como quando a gente está jejuando, o nosso corpo fica o tempo todo pedindo comida, se lembrando de comida, até os aromas ao nosso redor se tornam mais intensos. Tudo que a gente consegue pensar é em comida. E isso faz a gente refletir, né? Poxa, se um dia sem comer já faz eu sentir tanta falta de comida, da mesma forma, o meu lado espiritual, que eu não sou só esse ser físico, ele também tem carências de alimento espiritual, como a palavra de Deus. Mas claro, acima de tudo, o jejum ele também é uma expressão de arrependimento nosso. Principalmente quando a gente dá de cara com a fome, a gente percebe que a gente por muito tempo está ignorando um lado nosso que é extremamente importante, que é a nossa espiritualidade. Então ele, querendo ou não, ele ajuda a gente a procurar ter uma vida mais balanceada, né? Alimentando tanto o nosso corpo como também o nosso lado espiritual. E nos lembra também como facilmente a gente erra olhando só para o lado material da nossa vida, se preocupando tão somente com as coisas aqui da carne, com as nossas necessidades primárias, e a gente não olha ali também para essa necessidade essencial, que é o alimento da alma. Um aspecto incrível do jejum é que quando estamos jejuando, uma ansiedade primária nossa, ela ganha um destaque tão grande, que é aquela nossa ansiedade por comer, por se alimentar, pelo sustento. Isso se destaca tanto que todas as nossas outras ansiedades são minimizadas, se não exterminadas, porque o que a gente só pensa no momento do jejum é em comer, em como a gente precisa de comida, em como estamos com fome, em como nossa barriga está vazia. A gente começa a pensar tanto nisso que as outras ansiedades são dissolvidas. Entretanto, a gente começa a observar que quando a gente não está em jejum, essa ansiedade, ela na verdade, apesar dela estar sendo saciada, né, nós estamos alimentados, ela é minimizada, mas não apagada. E aí essa nossa ansiedade por algo que já é tão fácil na nossa vida que nem a comida, ela se torna uma ansiedade que vai para outros aspectos da nossa vida, como o trabalho, como a gente fica ansioso porque a gente quer comprar muito alguma coisa, ou porque eu quero passar por aquela experiência, ou porque eu tô com desejo de fazer isso, aquilo, comer isso e aquilo. Então ela é uma ansiedade que, apesar dela estar saciada, ela continua se manifestando na nossa vida em coisas banais, em coisas que a gente faz por impulsividade e muitas vezes, né, quem aí que está ouvindo nunca comprou alguma coisa por impulsividade. Às vezes está até jogado aí no canto da sua casa e aquilo ali nem faz sentido para você,
porque você comprou para saciar uma ansiedade sua. E aí parece que no final, quanto mais saciados estamos, mais insatisfeitos também estamos, porque cada vez a gente precisa de mais estímulos para a gente se sentir saciado. E aí no final das contas a gente é como um drogado que precisa cada vez de doses maiores para saciar ali aquela necessidade, aquela sua ansiedade. E aí a fome que o jejum nos causa, ela faz a gente voltar para essa ansiedade básica do ser humano, que é a busca pelo alimento, que é a busca pelo seu sustento, e faz parecer todas as outras necessidades nossas fúteis, porque quando você está jejuando, tudo que vem na sua cabeça é fome, é necessidade de comida, e qualquer outro desejo seu, ele se torna fútil diante daquela necessidade primária, básica, que não foi saciada. E isso é muito revelador, isso faz a gente ter outra perspectiva sobre os nossos desejos, sobre as nossas ansiedades, e por essas e outras o jejum ele é tão benéfico até para a nossa própria consciência, para o nosso dia a dia, a forma que a gente encara a nossa realidade. Então o jejum nos faz perceber o que realmente é essencial na nossa vida. E olha, e faz a gente até apreciar melhor a comida que nós comemos, né? Muitas vezes a gente come aí assistindo televisão, quando vê ali o prato já tá vazio, a gente nem viu ele passar. E olha, depois que você termina o jejum e vai lá quebrar ele, né, comer sua primeira refeição, olha, a comida literalmente ganha outro gosto, ganha outro significado e faz a gente também dar graças a Deus, né? Poxa, Deus, todo dia isso tá na minha mesa e às vezes eu tô usufruindo disso tudo sem perceber, ansioso por outras coisas e não percebo a graça de Deus ali naquele prato de alimento que alimenta uma necessidade tão básica e que nenhum dia das nossas vidas deixou de ser suprida por Deus. Então o jejum ele é uma experiência que provoca em nós reflexões muito profundas sobre a nossa vida e sobre a nossa essência também espiritual. Mas isso não adianta eu falar muito, isso é uma coisa que a experiência vai mostrar para você. Então, se você tá achando legal aí o que eu tô falando, por que não fazer um jejum? Uma coisa legal do jejum também é que ele proporciona um ambiente para a gente se conectar mais com Deus, lendo a sua palavra, fazendo orações, meditando na nossa própria existência. Ele nos dá tempo para isso, porque o próprio fato de você estar jejuando vai eliminar várias preocupações do seu dia que até consomem grande parte do seu tempo, como o que eu vou comer, preparar os alimentos, ter que lavar a louça, arrumar a cozinha, tudo isso vai ser eliminado. E olha, acredite, por minha própria experiência, eu percebi que a gente ganha um tempo danado só eliminando a alimentação do nosso dia, e tudo isso proporciona pra gente uma chance ali da gente estar mais conectado com Deus, falar mais com Ele em oração. Além disso também o jejum ele promove em nós orações menos egoístas, a gente começa a perceber mais o nosso próximo, principalmente aqueles que passam necessidade, né? A gente às vezes fala tanto em compaixão à pessoa que passa fome, mas você nunca passou fome na vida, você nem sabe o que é ficar sem uma refeição durante o seu dia. Imagina ficar o dia todo e ainda ter que trabalhar como são as pessoas que moram nas ruas e tem que procurar o seu sustento ali com a barriga vazia. Então o jejum ele promove um exercício que nos faz ter empatia, a gente se colocar um pouco melhor, pelo menos, no lugar das pessoas que passam necessidade. É exatamente o que acontece ali no texto de Mateus, que diz assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então é exatamente aquele se colocar no lugar da pessoa que passa necessidade. Vejam só essa expressão de Daniel também quando ele estava jejuando, olha como ele fala: eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do meu povo,
e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu monte santo. Então, o jejum ali fez até ele começar a orar mais pelo seu povo, pelo povo de Deus ali. Então, querendo ou não, o jejum faz a gente olhar com mais atenção o pobre, o necessitado, as pessoas à nossa volta, até em compaixão pelos seus pecados. Se você chegou até aqui, pode ser que você já esteja cogitando em, olha, eu acho que eu devia tentar fazer esse negócio de jejum. Mas preste atenção nessas dicas que eu vou dar se você está pretendendo fazer o jejum. E a primeira dica é: não faça o jejum para se mostrar para as outras pessoas. E por que eu digo isso? Olha o que Jesus falou. João Batista jejua e não bebe vinho. E vocês dizem: ele está dominado por um demônio. As pessoas, elas raramente vão te interpretar da melhor maneira quando você estiver fazendo o jejum. Então o melhor que você faz é deixar isso entre você e Deus. Aliás, Jesus nos dá dicas bem práticas sobre como fazermos o nosso jejum. Ele diz assim: quando vocês jejuarem, não façam uma cara de triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Por isso eu digo, encare o jejum como uma prática devocional. Apesar de, como eu falei, o jejum ter diversos propósitos, ele, querendo ou não, vai te fazer estar mais próximo de Deus, em mais contato com Ele e a perceber a sua necessidade, a dependência que nós temos constantemente, diariamente de Deus, que nos supre com tudo aquilo que a gente precisa, e tantas vezes a gente nem se dá conta das coisas que estão chegando até nós, e foi Deus ali que graciosamente nos concedeu. Uma coisa que eu aconselho você a observar bem durante o jejum é: aproveite esse momento para você observar os seus desejos carnais, os seus pecados. Como quando a gente está em jejum, a única necessidade, ansiedade nossa que está batendo ali, está em destaque, é a vontade de comer. Todos esses nossos pecados, essas coisas que nos tornam ansiosos durante o dia, elas se mostram fúteis diante daquela necessidade básica nossa. Então é um momento muito apropriado para você observar os seus pecados e observar como eles são fúteis diante dessa necessidade básica nossa e como a gente pode facilmente superá-los, né? É só você pensar, pô, se tivesse duas coisas aqui agora que eu pudesse escolher, eu ia querer o quê? Comer ou eu queria fazer esse pecado aqui, né? Então, ele, querendo ou não, o jejum nos ajuda a observar mais nitidamente os nossos pecados, os nossos desejos, e aí é o momento da gente sempre estar em oração, pedir perdão para Deus por esses nossos pecados e também nos voltarmos a Deus na sua palavra, meditando. Esse é o momento devocional, o jejum. O jejum, ele é uma prática espiritual que promete bênçãos para nós, como o próprio Cristo disse, e certamente vai ser uma forma da gente se aproximar mais intensamente de Deus. E mesmo que as nossas súplicas durante o jejum não sejam atendidas, nós ainda assim somos abençoados pela simples experiência que nós passamos ali e com certeza tiramos grande proveito para o nosso próprio dia a dia, para a nossa maneira de ver a realidade à nossa volta. Mas preste atenção, não quero que você desanime, mas você tem que ter claro na mente que não é a primeira vez que você vai fazer jejum na vida que você, nossa, eu realmente me aproximei tão mais de Deus, nossa, eu tive reflexões tão profundas. Não precisa esperar tudo isso, principalmente se for a sua primeira vez. Isso seria o mesmo que esperar de uma pessoa que vai uma vez só no ano na igreja, que ela tenha saído dali uma pessoa mudada. Não é bem assim. A prática
vai construindo uma experiência cada vez mais profunda em nós. Por isso é importante que a gente tenha certa constância no jejum para a gente também, aos poucos, ir adquirindo reflexões cada vez mais profundas, experiências diferentes, um olhar diferente para o nosso próximo, um olhar diferente para a comida. Tudo isso vai ser proporcionado com o tempo, não vai ser na primeira vez, apesar de que talvez você tire reflexões muito profundas já no primeiro dia, e que bom, graças a Deus. Deus é que vai guiando a gente ali também no jejum. Mas, gente, eu fiquei impressionado como a Bíblia fala sobre o jejum e como nós temos fundamento para ainda continuarmos nessa prática hoje, mesmo sendo cristãos. E por que a igreja não está falando disso, ainda mais nesse tempo de calamidade mundial que estamos vivendo? Eu acredito que é um tempo bem propício para a gente jejuar, para a gente interceder, pedir a Deus o seu auxílio nesse meio conturbado que a gente está vivendo. Parece que a liberdade cristã que a gente tanto defende, e com razão, acabou jogando essas pérolas aos porcos, né? Eu não preciso fazer jejum, não é necessário para minha fé, nem necessário para minha salvação, então joga isso ali do lado e nem vamos falar sobre isso, né? Poxa, o jejum é uma prática cristã, é uma prática do povo de Deus e pode sim ser observado ainda hoje. E eu não estou defendendo só o Antigo Testamento, o próprio Jesus defendeu e eu deixei bem claro aqui para vocês. Bom, gente, eu espero que esse estudo tenha sido muito proveitoso para vocês. Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre o jejum, deixem aqui nos comentários. Me digam também o que vocês acharam desse estudo aí. Se assistiu até agora, comenta aí, assistir até o final esse estudo. Me diga aí o que você pensou durante todo esse estudo. Será que eu te encorajei a fazer um jejum? Puxa, eu espero que sim. A gente certamente não vai ser salvo por jejuar, mas com certeza a gente vai levar profundas lições para as nossas vidas. Muito bem, meus amigos, esse aí foi o nosso programa Reconfirmando, hoje falando de jejum. Não deixa de deixar o seu gostei, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Se você gostou, outras pessoas também podem gostar. Então era isso, fiquem com Deus, até mais, valeu!